É. Que legal. Olá! Vamos rodar um pouquinho pra cá. Aí, ó. Olha que trio. Olha só que beleza. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, Planeta Terra. Diferente, um Sintonia na segunda-feira, né? Que era segunda-feira de folga de todo mundo. Mas nós resolvemos bater um papo aqui porque o assunto é muito importante. Nós vamos falar de um movimento da cultura de Guaratinguetá chamado Sol da Cultura. Está aqui Jorge Abdala e Galhardo. Como é conhecido? Galhardo, não sei seu nome inteiro. Antônio. Toninho Galhardo, é isso aí, Toninho Galhardo. Defensor dos movimentos ecológicos. Oh, e continua, desde há muitos anos, né, Muitos Toninho? anos. Muitos anos. Vamos ver se esse ano a gente consegue fazer o Parque das Nascentes, hein? Você comentou sobre isso ontem, nem deu pra gente continuar a conversa, mas é importantíssimo. Cada vez que a gente olha para essa cidade, nós estamos vendo aqui agora a paisagem da janela da Neuza, coisa mais linda da Serra da Mantiqueira, e Guaratinguetá não tem um parque para contemplar isso tudo. Mas esse assunto para depois. Vamos lá, assunto para depois. Mas olha, meio ambiente também é cultura. Sem dúvida. Não é? Inclusive, né? Se nós... Jorge Abdala está aqui. Bem-vindo, Jorge. Obrigado. Boa tarde, né, a todos aí, os ouvintes aqui da Neuza. É um prazer imenso. É o programa que eu mais tenho prazer em participar, esse programa da nossa amiga Neuza. Então, inclusive, a gente sabe a importância que tem a ecologia, né, para o futuro, para o presente e para o futuro, e a cultura também. E quando nós olhamos os orçamentos, né, do município ou de uma forma geral, das cidades, do estado, normalmente são aquelas secretarias lanterninhas no orçamento público. É verdade. Meio ambiente e cultura, dinheiro assim, ó. Não parece muito importantes, né? Não, até nós estamos vendo aqui, eu estou vendo nas manchetes da internet de hoje, a ministra ou ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, dizendo o seguinte: Bolsonaro não captou que a sociedade não tolera desmatar. Ele não entendeu ainda que a sociedade brasileira não quer mais desmatamento. E a intenção é desmatar tudo mesmo por causa do minério, né? O minério que está lá embaixo para vender. Infelizmente é essa coisa. Mas você sabe que, agora que eu vi que eu estou de óculos escuros, depois eu vou trocar. Uma vez um político, digamos assim, profissional, se é que eu posso dizer daqui isso, de Guará, não? Daqui de Guará, mas na alta cúpula do estado de São Paulo, lá, um dia ele me disse, falou: Neuza, governo político não gosta de meio ambiente e de cultura, aprenda isso. Como é que pode uma coisa dessa? Isso é muito triste. Vou mudar meu óculos. Faz-se um discurso contrário, né? Na hora de ganhar o voto, de defender as suas ideias, na verdade, contam mentiras, né? Porque não mostra a verdadeira face. Porque quando nós pensamos em questões públicas, para se ter uma sociedade justa, equilibrada, sustentável, é fundamental pensar no meio ambiente, a cultura, e que essa cultura seja distribuída para toda a população, e outro fator importantíssimo, né? O emprego, a renda, e o que a gente mais tem nesse país é desequilíbrio de renda. E cada vez mais se concentra recursos na mão de poucos, e a grande maioria. O último levantamento do IBGE mostrou isso, né? Que nesses 2 últimos anos, os mais pobres ficaram ainda mais pobres e os pobres ficaram mais pobres, né? Na classificação de pobreza extrema e de pobreza. Houve uma diminuição da classe média, ela caiu, digamos assim, de BC para D, de B para C, e a D foi para E, foi para as cucuias. Não é? A miserabilidade aumentou. Isso é muito complicado. É muito complicado. Então, um governo sério precisa pensar nessa questão de distribuição de renda. Agora, por isso que eu não coloco nenhuma fé num governo que fecha o Ministério do Trabalho, que cata, embola o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, junta com a questão social, com a questão antidroga,
e faz um bolo de um monte de coisa de forma que você não consegue atuar bem em nenhum desses setores. Então, isso mostra que não há preocupação nenhuma, nem com cultura, nem com esporte e nem com a questão social. Então, essa nossa cidadania está aí muito desprezada. E olha o outro lado, faz um super ministério onde junta fazenda, que também é um erro, né? Mas toda a questão econômica, fazenda, economia, planejamento, que são coisas distintas, junta como se fosse uma coisa só. E com uma força assim, incrível, né? Um super ministério. Enquanto os outros estão lá renegados ao quinto plano. É o quinto plano. E a gente está percebendo que não há realmente, não houve um plano, não há, né? Um plano de governo, um planejamento realmente. Eu vou fazer o quê? Como é que eu vou, né, fazer isso, aquilo outro? Mas, mais do que nunca, a cultura é necessária no momento desse do país. Não é verdade? Ontem, não sei se vocês viram, acredito que não, eu também não vi, mas eu li nos jornais hoje, a fala da Fernanda Montenegro, ontem no Faustão, recebendo aquele prêmio, né, de melhores do ano, aquela coisa que ele faz lá todo ano, enfim. E ela falou exatamente, olha, prestem bem atenção, nós não somos os corruptos da história por conta da Lei Rouanet. Vocês vão ter que procurar de verdade quem são os corruptos aí, não é? Nós artistas somos sérios, competentes, estamos aqui para isso. Falou isso ontem, está aí nas manchetes de todos os jornais de hoje, a fala dela, muito bonita a fala dela. Agora, um povo sem cultura não consegue pensar. Vira massa, Por isso veio o movimento Sol da Cultura. Conta para nós o que é esse movimento aí. Então, o movimento Sol da Cultura, ele vai no sentido contrário dessa alienação, né? Nós queremos que Guaratinguetá tenha os seus artistas valorizados, que tenha investimento no setor cultural, então que a cultura possa progredir aqui na nossa cidade, que no século passado já foi um expoente em questões culturais, não é? Então, o que é o Sol da Cultura? É um movimento livre, é um movimento independente, não tem nenhuma ligação com o poder público, né? E que quer juntar os artistas para que a cultura tenha mais força para reivindicar as suas bandeiras, para que a cultura tenha, de fato, um valor ao sol, pensando no nome Sol da Cultura, e todos os artistas, né? E a gente tem muita gente que faz arte, muita gente de valor nessa cidade. Se nós conseguirmos juntar, a força é muito maior. E tem coisas que são gerais e que valem para todos os setores culturais. Então, eu e o Galado, nós participamos de um grupo de teatro. Somos também, gostamos de escrever, né? Não sei se vai parecer aqui. Somos metidos a escritores. A gente gosta de escrever poesias, contos, né? Bom, nós sabemos que aqui em Guaratinguetá, Cori, um abraço para você, Lucilene, Amanda, tem um monte de gente passando aí, muito obrigado, beijos, e vão compartilhando isso, porque é o seguinte, através da cultura, dessas conversas, que a gente pode crescer um pouquinho e modificar um pouco a nossa sociedade. Sem isso, e bate-boca ele nem tem WhatsApp, nem tem telefone celular. Esse bate-boca em rede social não leva a nada, a não ser desinformação e ignorância a mais, e violência cresce, não é verdade? Só repetindo o que todo mundo fala, e eu acho que isso é verdade, é informação demais que não é digerida e fica essa confusão toda que nós estamos vendo na cidade, no estado, no país, de resto no mundo, não vamos exagerar. Então, é isso mesmo. Às vezes, de poucas informações, você consegue aprofundar, compreender aquilo melhor e ter uma visão mais, primeiro, autônoma sua, não ser uma massa de manobra, né? Porque alguém falou e vai se repetindo aquilo de uma forma que não tem profundidade nenhuma. Exatamente. Então é importante a gente estar centrado na gente mesmo e refletir sobre aquilo que está sendo dito. A questão da Lei Rouanet, que você falou ainda há pouco, é um exemplo. A Lei Rouanet é uma das leis mais importantes que nós temos de incentivo à cultura. Então não é possível que porque alguém não gosta de cultura, alguém não quer, falar, não, a Lei Rouanet é ruim porque alguém usou aquilo
de uma forma errada, de uma forma usou para benefício próprio. Então, esse tem que ser punido. Mas a lei é excelente. A lei é muito boa. É excelente. É uma lei que vai incentivar a cultura. Inclusive, nós temos que criar também a nossa lei de incentivo à cultura aqui em Guaratinguetá. Bom, já existe a lei de fundo da cultura, né? Agora o próprio conselho já votou, já modificou a lei, vai para prefeito e o prefeito tem que mandar isso aí para a Câmara Municipal, tem que ser aprovado. Acredito que esse ano não dê mais tempo de fazer isso. Então, a lei do fundo de cultura ela já existe, ela está sendo modificada. Exatamente. Já foi colocado, a princípio, verba alocado para o fundo de cultura, que depois não foi utilizado. Isso tem que ser utilizado por editais. Isso é uma prática que precisa começar em Guaratinguetá para valorizar e ter trabalho para os artistas locais. Eu acho isso importantíssimo. Mas esse ano estava previsto R$50 mil. Eu não sei onde é que foi parar esse 50 mil. Que é pouco. É pouco. Provavelmente diluiu-se. Foi contingenciado e recolhido para a prefeitura. Agora, isso é muito ruim. Está no plano plurianual, previsto para o ano que vem, R$200 mil. Então a gente precisa utilizar e nunca foi utilizado. Para o fundo. Para o fundo de Para cultura. o fundo. Só para o fundo. Isso tem que ser utilizado com editais públicos, onde todos podem participar. Através da comissão do fundo, uma comissão que vai ser criada. Não é a Secretaria de Cultura que vai gerenciar esse dinheiro sozinha. É uma comissão onde participa o Conselho de Cultura, tem representantes da Secretaria, de pessoas que são experts naquela área específica em que o projeto vai ser encaminhado. Isso, vai ser encaminhado. Mas não só oficiais, da população também. As parcelas da população que lida com a cultura participariam dessa comissão? Não, isso está na forma da lei. Está na forma da lei. Então, tem representantes da sociedade civil. Tem sim. Então tem que olhar lá tem detalhe, sim. né? Não me lembro, mas tem sim. Cada comissão é formada de acordo, como você falou, da especificação do projeto. Então, artes plásticas, gente que entende artes plásticas, né? Teatro, gente que entende teatro. Música, gente que entende música. Né? Isso é importante, né? Para que tenha um olhar técnico também para a coisa. E o conselho também é um intermediário, né, entre o poder público e a sociedade. Então ali você também tem uma representação da sociedade civil. Do próprio conselho. Então, dentro dessa comissão vai ter, se não me engano, 2 representantes do conselho para expor isso aí. Ô Zé Benedito, deixa eu só esclarecer uma coisa para você. Eu não saí da Piratininga. Piratininga não existe mais. A rádio AM Piratininga não existe mais. Fechou e virou uma FM. E eu me aposentei, estou aqui fazendo um programa por aqui e não faço mais parte. Né? Agora é aqui que a gente se comunica através das redes sociais, diariamente às 12 horas. O Sintonia está aqui no Facebook, no Instagram. E de tarde ainda vai para o Twitter, vai para o canal YouTube Neuza Cipolli. Você pode acessar qualquer dessas redes sociais, LinkedIn, Google+, vai para tudo. Né? De tarde a gente baixa, já estou baixando o programa, o programa de ontem, de antes de ontem, e de tarde já está tudo aí para vocês, tá bom? Essa é uma rede social que funciona, de coisa boa. Não é? Muito boa, com certeza, né? Agora é o seguinte, vocês criaram o Sol da Cultura, como diz o Caboclo, amor de quê? Então, é um movimento que quer apoiar a cultura, valorizar a cultura e, sobretudo, juntar os artistas. Então, ele não é uma associação ainda, né? Pode ser que venha a se tornar. Hoje ele é um movimento. Então, nós queremos que a cultura não seja esquecida. Então, nós precisamos que os artistas de boa vontade se juntem para a gente reivindicar aquilo que a cultura precisa na nossa cidade. Então, nós temos nos reunidos já há vários meses, né, desde o primeiro semestre. Primeiro, nós começamos com o núcleozinho pequeno na casa da Tereza Barbosa. Depois nós nos reunimos no Museu Frei Galvão. Depois, por falta de verba, né, porque não tem recursos para pagar hora extra para funcionário, nós passamos a nos reunir no Parque Ecológico, que foram as últimas reuniões, e a última nós nos reunimos na Praça da Estação.
E nós temos para marcar esse ano que já está terminando, né, uma manifestação de rua que nós queríamos convidar todos os artistas que quiserem participar conosco. Vai ser uma coisa simples, mas marcante. Nós queremos aproveitar esse final de ano, onde as pessoas estão na rua, estão comprando, estão festejando, né? Dezembro é um mês muito gostoso para isso, né? As pessoas estão se encontrando, estão mais abertas, tem esse espírito natalino. E a gente queria que a cultura não fosse esquecida também. Então nós marcamos... É um movimento reivindicatório? Também. É um movimento de protesto? Então, é de protesto, é de autoajuda, porque um grupo coopera no outro. Por exemplo, o Robson foi lançar o livro, nos convidou para fazer uma esquete, convidou outras pessoas para tocarem. Então nós participamos junto com ele. Então a gente tem esse espírito dos artistas se ajudarem mutuamente, né? Então, uma espécie de cooperação e também de reivindicar aquilo que a cultura precisa. Então, por exemplo, uma coisa... Você acha que a Secretaria de Cultura não está dando apoio? Eu acho que... Ela vai direto ao ponto, ela vai direto ao ponto. Eu acho que ainda é muito pouco esse apoio, né? Sei. Por exemplo, nos cederam para fazer uma reunião no Museu Frei Galvão. Conversei com a Aline, falei, nós vamos fazer uma manifestação na praça, né? E a gente gostaria do apoio. Eu falei, sim, né? Tem um apoio, a gente para o som naquele horário que vocês forem se manifestarem. Então, não tem ainda, vamos dizer, recursos, um apoio mais efetivo. Nós temos planos para o ano que vem, espero que a Secretaria possa nos apoiar. Mas, repito, o nosso movimento é independente do poder público. Se a gente puder ter apoio nos nossos movimentos, ótimo, porque eu acho que a Secretaria é um braço mesmo da sociedade, né? É um executivo que está ali para servir a população. Então a função dela é essa mesmo, ajudar os movimentos, ajudar os grupos que existem. Então nós nos colocamos também como um grupo. E é bom lembrar que os artistas têm direito a essa ajuda, a esse apoio. Né? Tem direito, porque estão distribuindo cultura para quem gosta, até para quem não gosta, mas estão distribuindo. E aí o poder público tem que participar disso. Isso está lá na Constituição, né? A cultura não é apenas algo, como muitos acham, que é só uma coisa para embelezar, que é a cereja do bolo. Não, a cultura é para dizer que a administração vai indo bem, né? Olha quanta coisa não é diversão e festa. A cultura é algo fundamental que pode transformar a vida de um povo, que pode mudar a consciência de uma população, que pode trazer a consciência que ela tem autonomia, que ela é independente, que ela tem uma vida específica, igual a gente, né? Nós temos a nossa história, a gente tem os nossos potenciais, a nossa individualidade. A cultura também. Ela é o que faz a individualização de um povo. Então, o povo sem cultura é o povo mais fácil de ser escravizado, de ser dominado. Está dito aqui, olha lá. Renice nos falou bem isso, olha lá. Ninguém consegue viver sem cultura, mas a percepção sobre isso é totalmente ignorada pela população. Os conceitos estão de ponta cabeça. É verdade. É verdade. Nós temos aí administradores que pensam que tem que somente adestrar. Só lembrando, falando de cultura, lembrando Monteiro Lobato. Ele diz... Ele é muito radical em algumas colocações dele, eu acho sensacional. A literatura, aliás, a literatura adulta de Monteiro Lobato é pouco conhecida e eu recomendo que leiam, porque é sensacional. Era um homem de visão muito à frente do tempo dele, e ele falou na época que riqueza é cultura, e só ela. E só ela, é isso mesmo. Agora eu pergunto para vocês, o artista, ele é mais competitivo do que unido? Acho que existem as duas coisas, né? Porque a gente tem que lembrar que o artista é um ser humano, né? Então, existe uma certa competição quando a gente pega certos meios, né? Até porque é meio um funil, né? Quem consegue realmente ter um destaque, ter uma presença, são poucos, então é um meio competitivo também. Só que existem grandes questões que, se elas forem bem trabalhadas, vão favorecer a todos os artistas. Se nós tivéssemos, por exemplo, mais locais adequados para apresentações,
para exposições. Isso é uma coisa interessante de você falar, porque o Conselho vem cobrando mesmo da Secretaria, porque a gente sabe que não tem o dinheiro suficiente, mas cobrando mais ações para que tenha instrumentos fixos. Por exemplo, nós precisamos de um teatro. Sem dúvida. Mas vai abrir um anfiteatro ali na ferroviária e tudo. Eu não sei por que não inauguraram aquilo ainda. Estou esperando véspera de eleição para inaugurar. Né? Talvez. Né? O ano que vem, véspera de eleição, daí inaugura o negócio. Mas não é só isso. Né? Nós precisamos de mais. E nos bairros, principalmente. Essa descentralização, né? Para a cultura chegar aos bairros. Você ter cursos de formação, isso a prefeitura pode ajudar bastante, né? Trazer em todas as áreas. Esse ano tiveram algumas algumas oficinas. Mas já é um bom começo, acho que isso tem que ser ampliado. Mês passado tivemos várias, né? Nesses últimos 2 meses. E ser uma coisa que tenha continuidade, que tenha permanência, para você começar tanto a ter um público que participe, né? Eu vejo que devagarzinho está aumentando o público que tem ido ao teatro, que tem ido ver as apresentações. Verdade. Isso é uma coisa boa. Então tem que continuar esse investimento e temos que ter um plano de ação cultural para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo. Então o nosso plano de cultura não saiu ainda, nós temos que tê-lo. Né? Isso é importante. Mas a nossa conferência está lá, já registrado. Aliás, faço aqui a cobrança novamente, Tom e Aline, a publicação das resoluções que foram tomadas através da conferência, porque isso é lei, tem força de lei o que está escrito lá, não é verdade? Sim. Você perguntou sobre a competição entre os artistas, tá? No meu parecer, não há uma competição assim declarada, mas o artista é muito vaidoso. Não podemos negar, ele é muito vaidoso. Eu gosto de aparecer, gosto de aplausos, tal. Então, numa hora dessa a gente tem que tirar um pouquinho da vaidade da gente, se unir e para ter força, senão a gente perde a força que tem acontecido com a nossa cidade. Então, até isso é uma cultura, né? Acima da coisa artística, há uma cultura onde o relacionamento, a ética, tudo isso são valores culturais importantes e que podem ser uma marca de uma sociedade. Se a gente consegue ter uma cultura de solidariedade, uma cultura de paz, então a gente consegue, ao invés de ficar essa competição, que hoje a nossa sociedade está terrível, né? Está dividida. Terrivelmente. Você falou da Fernanda Montenegro, eu ouvi no Bial, ela e a Fernanda Torres estiveram, foi um belíssimo documento. Eu vi ontem, né, à noite, que já é uma reprise, acho que dia 5, se não me engano. Muito interessante. Ela falou, olha, a gente precisa ir além, porque ficar nessa dualidade superficial, a gente não aprofunda as discussões, a gente não ouve o argumento do outro, não dialoga. Se a gente não conseguir dialogar, a gente não consegue uma síntese que é melhor do que as duas opiniões anteriores. Exatamente. Né? É o princípio da filosofia. Exatamente. 2000 anos atrás. Tese, antitese e síntese, mas para isso você precisa ouvir os argumentos. Não é verdade? Hoje o que acontece hoje em dia é exatamente uma polarização. Um começa a falar, o outro não ouve o que ele está falando e já está com a resposta pronta, mas não sabe a resposta do quê. Agora, uma sociedade desigual como a nossa, veja bem, vocês estavam falando isso, a gente vê países de primeiro mundo que resolvem colocar um teatro de graça para o país inteiro, não se cobra mais ingresso e tal. Para chegar a esse nível, eles têm tudo resolvido. Eles têm o saneamento básico resolvido, eles têm a educação resolvida de qualidade e tudo, eles têm saúde resolvida e tudo. O nosso país não é assim. Nós temos uma meia dúzia de bilhardários, que eu chamo, que é gente muito rica, e 95% da população de classe média e 50% de pobre. Deixa eu citar de novo o Monteiro Lobato, que ele cita Napoleão, olha que coisa. Ele cita Napoleão dizendo assim, o maior milagre da história é os pobres não trucidarem os ricos. São a grande maioria. Exatamente.
É a grande maioria. Então nós temos, a política brasileira ainda tem que pensar, a administração brasileira, em como resolver esses problemas que não foram resolvidos. Para depois pensar, aí a cultura fica para depois, fica para depois, fica para depois. Como se não fizesse parte de todo o processo. Exatamente, exatamente. Não é isso? Eu lembrei do Miyakoto, você falou aí do Monteiro Lobato, ele tem uma frase parecida também. Pensando, né, em Angola, na África, ele fala: a maior tristeza de uma nação pobre é que, em vez dela produzir riquezas, produz ricos. Então, nós achamos, cá entre nós pobres, muitas vezes somos tão pobres que achamos bonito a beleza do rico ser rico, e não percebemos que nós também temos esse direito e da capacidade de ser. Nos tiram o direito de sonhar, de acreditar que nós somos capazes. Eu trabalhava com as crianças da obra social lá Santa Cruz, no Parque Santa Clara, e a ideia era falar para eles assim: vocês podem ser o que quiserem. Perfeito. Vocês podem ser o que quiserem. Eu posso ser médico? Claro que você pode ser médico. Você pode ser médico, você pode ser astronauta, você pode... Porque é uma cultura de engessamento do pensamento dessas crianças, não é isso? Olha que bonito esse pensamento, porque você... A tendência é que você fixe o pensamento naquele momento, né? Ele é daquele jeito, vai continuar naquele momento, mas não. A qualquer momento as coisas podem mudarem, podem se transformarem. Quando você diz para a criança: olha, você vai crescer, você pode ser o que você quiser. Você abre uma porta de possibilidades para ela, que ela passa a acreditar nela mesma. Exatamente. A autoestima dela aumenta e, potencialmente, pode mesmo, né? Pode. Óbvio que vai ter que ter um esforço maior do que um filho de um rico que tem uma escola melhor, que tem mais facilidade, que se alimenta bem, que não precisa pegar o ônibus nem acordar de madrugada, não precisa trabalhar junto com o estudo. Óbvio, vai ter que ter um esforço maior, mas que pode. Não é? Com certeza. É isso. Aliás, nós passamos por isso para sermos o que somos hoje. Passamos. Todos nós. Na minha casa, um mês comprava sapato para eram 7. Como é que você ia alimentar 7? E em casa eram 14. Ah lá, 14. É 14, múltiplos de 7. E passava camisa, calça e sapato de um para o outro. Sem dúvida. Não é? Dormia junto. Assim, não tinha cama para todo mundo. É isso. Mas fomos. Escola pública era fantástica. Não era? Com certeza. Nós tivemos um retrocesso muito grande e eu estou com medo da gente retroceder mais ainda. Esse é o meu temor. Só para ter um exemplo, eu não fiz cursinho, nem tinha na minha época cursinho, e passei direto na faculdade aqui na Unesp. Saí de escola pública e saí do 3º ano e vim para o direto de escola pública. Escola pública. Então nós tínhamos... Aí que tá. Hoje ele é professor no ITA, Instituto Tecnológico Aeroespacial. O bambambam do Brasil. Mas ele não gosta que ninguém saiba. Ele não sabe. Ele orienta as teses de mestrado e doutorado. Ele. Então. É isso? Falei errado? É isso mesmo. Tá certo. Na pós-graduação do ITA e da Unesp aqui também. Da Unesp e daqui também. Então vocês podem ser, não é isso? Não, claro. Eu comecei a trabalhar com uns 13 anos. Eu fui menor estagiário do Banco do Brasil, né? Então, mas eu gostava no canal. Então eu acho que a gente pode... Agora, o que era interessante, assim, a gente sabia que tinha confiança em si mesmo, né? Então, só um detalhezinho assim, como é que eu comecei a ser poeta, né? Na escola pública, porque lá, acho que era 6ª ou 7ª série, o professor não tem que fazer uma redação e tinha lá um tempo para fazer, não vinha nenhuma ideia. Aí eu comecei a colocar as ideias que vinham com um pensamento livre. Né? Em forma de verso seria? Em forma de verso não, de prosa mesmo. Era uma poesia livre. Como se fosse mas eu não sabia que era uma poesia. Chegou no final, a professora, olha gente, entregou todos, me entregou a minha redação. Falou, olha, eu quero ler aqui para vocês, de um poeta que tem aqui na classe de vocês. E leu. Então olha que bonito a professora, o papel dela, né? Quando ela falou aquilo, eu falei, nossa, eu posso fazer poesia. Né? Eu acho que ali que eu comecei eu sei fazer. Tanto a me valorizar
a minha mão podia escrever coisas bonitas, como redação, como poesias também. Então, eu acho que a gente pode voltar a esse ponto, né? A gente precisa começar a investir numa educação, mas não uma educação só de matemática e português, só com informação, mas que vá muito além disso, que prepare para a vida. Pensamento. Que reflita, que pense, que vá além. E o Sol da Cultura vai fazer isso? O Sol da Cultura quer fazer... Conta pra nós, como é que vai ser o movimento quando ontem? Tá bom. É porque nós já passamos do horário. A gente extrapola. Pra nós é boa, né? Eu costumo dizer, nossa conversa não tem fim. Exatamente. Então, nós queremos fazer assim uma coisa que seja curta, né? Que não seja muito longa, mas que marque. Então nós vamos reunir todo mundo que quiser, é convidado. Inclusive nós vamos fazer uma espécie de ensaio para ficar bonito na praça. Amanhã. Então amanhã à noite, no dia 11, nós vamos nos reunir na Praça da Estação, às 20 horas. Temos um textinho com palavras simples. A gente começa com uma música do Titãs, aquela que fala assim: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É isso aí. Então tem algumas palavras de ordem. Então a gente vai nos apresentar, nós somos o Sol da Cultura, nós queremos mais verba para a cultura, queremos valorização dos artistas. Cultura e arte é um direito de todos. E vamos dançar algumas cirandas na praça. Delícia. Vai ser dia? O nosso ensaio vai ser amanhã, dia 11, às 20 horas, na Praça da Estação. Então marque aí na sua agenda, venha conosco. Marcelo Correia, Guará só não entrou em coma na área artística graças a pessoas como esses artistas. Viva o Sol da Cultura. Uhul. Valeu, Marcelo. É isso aí. Amanda, Marcelo, muito obrigada. Sabe as palavras. O Edson Luciano também está aqui. Quero saudar os três pelo debate. Muito obrigada, Edson. Antônio Azevedo também. Não sobra para investimento, é verdade. Não é investimento, né? Sobra, se souber fazer, sai, sim. E aí no dia 11... Tem que diminuir a corrupção do cano do esgoto. Tem que diminuir a corrupção da metragem do asfalto, sabe? Diminuindo a corrupção no meio dessas coisas, sobra dinheiro, sim. Com certeza. Não sobra? E não tem muita desculpa. É uma questão de decisão política. Você acredita em educação e cultura ou não? Se acredita, vai realizar ações, vai colocar recursos para que essas áreas sejam valorizadas e o resultado social, a transformação social vem. A gente tem muitos países aí que são exemplo disso, né? Então, não tem muita desculpa. Na verdade é porque no fundo aquele político ou aquele administrador não acredita, ele está dizendo algo de boca para fora. Então, só para terminar, o nosso ensaio vai ser amanhã à noite, estão todos convidados. Quem é artista, quem não é artista, quem gosta de cultura, quem sabe dançar, quem não sabe, venha dar as mãos na nossa roda, na nossa ciranda, porque a nossa causa é boa, pode ter certeza. E aí no dia 12, que é quarta-feira agora, às 20 horas, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, ali no meio das barraquinhas, nós vamos achar um local para fazer essa roda, essa ciranda, para que a gente possa colocar a nossa voz em conjunto, e junto nós somos sempre mais fortes, para dizer, olha, não esqueçam da cultura, não esqueçam da arte, não esqueçam dos artistas. Nós somos poucos, mas existimos, como dizia o mestre Severino Antônio Moreira Barbosa. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada a vocês e compartilhem isto, porque o Sintonia é para isso. Compartilhar essas coisas boas, para que mais gente ouça, para que mais gente reflita, mais gente pense, porque é isso que nós precisamos mais nesse país também. Obrigado, cultura e arte. Beijo para vocês. Obrigado.